Presa e cercada por juízes, a arquivista ergueu na sala a mesma lista com nomes de crianças desaparecidas que o tribunal enterrara anos atrás. A sala já não podia fingir ignorância. Os arquivos reais guardavam mais segredos do que todas as confissões sussurradas nos corredores do palácio. Entre as estantes de carvalho escuro e os pergaminhos amarelados pelo tempo, Esperança de Almeida encontrava seu refúgio e sua perdição. Nascida em uma casa nobre menor, filha de um conde cuja fortuna havia minguado com as más colheitas, ela aprendera cedo que a sobrevivência dependia mais da astúcia do que do sangue azul que corria em suas veias. Sua mente afiada e sua caligrafia impecável a haviam levado ao posto de arquivista real, uma posição que poucos cobiçavam, mas que ela abraçara como uma dádiva. Naquela manhã de outubro, enquanto a chuva tamborilava contra as janelas altas da Câmara dos Arquivos, Esperança mergulhou na rotina que conhecia tão bem. Suas mãos delicadas deslizavam sobre os documentos com a reverência de quem manuseava relíquias sagradas. Mais uma crônica para ser ajustada, murmurou para si mesma, observando o pergaminho que acabara de receber do chanceler. A tinta ainda estava fresca, mas as instruções eram claras. Certas passagens precisavam ser suavizadas, outras completamente omitidas. Não era a primeira vez. Nos 3 anos desde que assumira o cargo, Esperança havia aprendido que a história era uma criatura maleável, moldada pelas mãos daqueles que detinham o poder. Uma palavra alterada aqui, uma frase removida ali. Pequenos gestos que transformavam derrotas em vitórias, massacres em batalhas heróicas. Ela pegou sua pena preferida, aquela com cabo de marfim que havia sido presente de seu pai no dia em que assumira o posto. Para que escreva sempre a verdade, havia dito ele, sem saber o quão irônica seria essa bênção. O documento tratava de uma campanha militar recente nas terras do norte. A versão original mencionava aldeias inteiras queimadas, populações dizimadas sem distinção entre combatentes e civis. A versão que deveria entrar para os anais da história falaria apenas de uma vitória decisiva contra rebeldes armados. Esperança suspirou, sentindo o peso familiar da culpa pressionar seu peito. Cada alteração era um pequeno assassinato da verdade, mas também era o preço de sua posição pitaro que sindaro bitaro, e da segurança de sua família. Sua mãe, já viúva e frágil, dependia da pensão que o cargo de Esperança proporcionava. Seu irmão mais novo, Miguel, estudava para se tornar escriba graças aos contatos que ela havia cultivado na corte. Desafiar o sistema significaria condená-los todos à miséria. Dama Esperança? A voz do jovem auxiliar a tirou de seus pensamentos sombrios. Sim, Tomás. O chanceler solicitou que a senhora examine este baú. Foi encontrado nos aposentos do falecido conde de Bragança. O rapaz indicou um cofre de madeira escura, ornado com ferros forjados, que 2 guardas haviam trazido. Esperança franziu o senho. O conde de Bragança havia morrido 3 semanas antes, supostamente de febre. Fora um homem discreto, conhecido por sua vasta biblioteca e por seu conhecimento da história do reino. Por que seus pertences pessoais estariam sendo enviados aos arquivos reais? É menor que Cardinal 0. 4 Cardinal é maior que... Há alguma instrução específica? Perguntou ela, aproximando-se do baú com cautela. Apenas que a senhora deve catalogar o conteúdo e determinar o que deve ser preservado. As palavras de Tomás carregavam o peso de um significado não dito. Em linguagem de corte, isso significava decidir o que deveria ser esquecido para sempre. Após a saída do auxiliar, Esperança ficou sozinha com o baú. Suas mãos tremeram levemente quando abriu a fechadura. Simples demais para um cofre que guardava segredos de um conde. O interior revelou dezenas de pergaminhos cuidadosamente organizados, alguns com selos reais antigos, outros com caligráfias que ela não reconhecia. O primeiro documento que examinou fez seu sangue gelar. Era uma carta datada de 15 anos antes, assinada pelo próprio rei, autorizando uma limpeza completa das tribos montanhesas que se recusavam a pagar tributos.
Mas não era apenas isso. Havia listas, nomes, aldeias, números de mortos, mapas marcando locais que, segundo os registros oficiais que ela própria havia ajudado a manter, nunca haviam sido habitados. Relatos detalhados de uma campanha de extermínio que a história oficial negava completamente. Deus misericordioso! Sussurrou Esperança, suas mãos tremendo enquanto forreva documento após documento. Ali estava a verdade que havia sido cuidadosamente apagada dos anais reais. Uma verdade que mostrava seu trabalho de ajustes. Sob uma luz muito mais sinistra. Não eram apenas omissões diplomáticas. Eram o apagamento deliberado de um genocídio. O som de passos no corredor a fez pular. Rapidamente ela fechou o baú e assumiu uma postura casual, fingindo examinar outros documentos. Mas era tarde demais. Algo havia mudado irrevogavelmente dentro dela. Pela primeira vez em 3 anos, Esperança de Almeida questionou se o preço do silêncio não havia se tornado alto demais para ser pago. O peso dos mortos. Esperança não conseguiu dormir naquela noite. Em sua mente, as imagens dos documentos se misturavam com rostos imaginários. Homens, mulheres e crianças cujas mortes haviam sido apagadas da história como se nunca tivessem existido. Ao amanhecer, ela retornou aos arquivos mais cedo do que o habitual. O baú do Conde de Bragança a esperava como um fantasma acusador, e ela sabia que não poderia ignorá-lo. Havia cruzado uma linha invisível, e não havia mais volta. Com mãos firmes, mas coração disparado, ela reabriu o cofre e começou a examinar cada documento com o rigor de uma investigadora. Os pergaminhos revelavam uma conspiração meticulosa. Ordens militares, relatórios de generais, até mesmo recibos de pagamento para soldados que participaram dos massacres. Operação Montanha Limpa. Ele lia o cabeçalho de um dos relatórios. O nome era grotescamente apropriado. Haviam literalmente limpado as montanhas de seus habitantes nativos. Esperança descobriu que o Conde de Bragança fora o arquivista real antes dela, décadas atrás. Aparentemente, ele havia secretamente preservado cópias dos documentos originais antes que fossem ajustados ou destruídos. Por 15 anos, ele guardara essas evidências, talvez esperando o momento certo para revelá-las. Mas, por que agora? Murmurou ela, examinando uma carta pessoal do conde. A resposta veio nas últimas linhas do documento. Minha consciência não me permite levar estes segredos para o túmulo. Que Deus perdoe nossa covardia e que alguém mais corajoso do que eu encontre forças para fazer justiça aos mortos. Dá-me esperança? A voz do chanceler Jorge de Mendoza ecoou pela Câmara dos Arquivos, fazendo-a sobressaltar. Ela rapidamente escondeu os documentos mais comprometedores sob outros papéis. Bom dia, Vossa Excelência. O chanceler era um homem magro e elegante, de cerca de 50 anos, com olhos pequenos que pareciam sempre calcular o valor de cada palavra ouvida. Esperança sempre sentira que ele podia ler seus pensamentos, uma sensação que agora a aterrorizava. Espero que tenha tido tempo de examinar os pertences do falecido conde, disse ele, aproximando-se do baú com passos medidos. Sim, senhor. Há diversos documentos históricos de interesse, embora muitos estejam em estado precário de conservação. Esperança forçou sua voz a permanecer serena. Excelente! Quero que destrua tudo que não for de valor histórico comprovado. Suas palavras soaram como uma sentença de morte. O conde era conhecido por guardar curiosidades desnecessárias. Compreendo, Vossa Excelência. Mas pela primeira vez, Esperança sabia que mentiria para seu superior. Após a partida do chanceler, ela permaneceu imóvel por longos minutos, absorvendo a gravidade de sua situação. Destruir os documentos significaria cumprir suas obrigações e manter sua família segura. Preservá-los era um ato de traição que poderia custar-lhe muito mais que o emprego.
A resposta chegou quando ela encontrou uma lista específica entre os papéis é menor que Cardinal Zero. Em 3 Cardinal, é maior que nomes das vítimas da Operação Montanha Limpa. Centenas de nomes, organizados por família, com idades anotadas ao lado. Maria das Neves, 12 anos. João das Pedras, 6 anos. Ana da Fonte, recém-nascida. Sua voz quebrou ao ler os nomes em voz alta. Eram crianças, tantas crianças. Naquele momento, Esperança de Almeida tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não destruiria os documentos. Ela os esconderia. Não sabia ainda o que faria com eles, mas sabia que os mortos mereciam mais que o esquecimento. Trabalhando febrilmente, ela começou a criar esconderijos secretos nos arquivos. Alguns pergaminhos foram costurados dentro de capas de livros antigos, outros foram escondidos atrás de estantes que ela discretamente deslocou. Os documentos mais importantes, ela os guardou em um compartimento secreto de sua própria escrivaninha. Quando Tomás chegou para o trabalho da manhã, encontrou Esperança queimando papéis no braseiro da câmara. Eram documentos verdadeiramente sem importância que ela sacrificara para manter as aparências. Dame Esperança, a senhora está bem? Parece pálida. Observou o jovem com preocupação genuína. Apenas cansada, Tomás. Foi uma noite longa. Ela sorriu com esforço, mas sabia que havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não existia antes. Diga-me, você conhece as histórias antigas sobre as tribos das montanhas? O rapaz franziu o senho. As montanhas sempre foram desertas, não é? Pelo menos é o que dizem os livros. Esperança sentiu lentamente, sentindo o peso da mentira que ajudara a perpetuar. Sim. Mentiu mais uma vez. É o que dizem os livros. Mas agora ela carregava a verdade como uma chama secreta em seu coração. A questão era, o que faria com esse fogo antes que ele a consumisse completamente? O espinho da consciência. 2 semanas se passaram desde que Esperança escondeu os documentos, e cada dia trouxe um novo tormento. O conhecimento da verdade corroía sua alma como ácido, transformando cada tarefa rotineira em um lembrete de sua cumplicidade. Pela manhã, ela ajustava relatórios militares, suavizando descrições de batalhas brutais. À tarde, catalogava documentos oficiais que perpetuavam mentiras sobre territórios historicamente desabitados. À noite, em casa, fingia normalidade diante da mãe, que comentava orgulhosa sobre a importância do trabalho da filha. Nossa Esperança está preservando a história do reino, dizia Dona Isabel, sua mãe, durante o jantar. Que honra para nossa família. Se ela soubesse que tipo de história eu realmente preservo, pensava Esperança amargamente, mastigando pão que tinha gosto de cinzas. O orgulho materno se transformaria em horror. Ou pior, em vergonha. Foi em uma quinta-feira chuvosa que a situação se complicou ainda mais. O chanceler Jorge de Mendoza apareceu nos arquivos acompanhado de um homem que Esperança não reconhecia. Alto, de barba grisalha e olhos penetrantes, que pareciam catalogar cada detalhe ao redor. Dame Esperança, apresento-lhe Frei Augusto de Santarém, do Mosteiro de São Vicente. Ele está conduzindo uma pesquisa sobre as antigas fronteiras do reino. A voz do chanceler carregava uma tensão quase imperceptível. O Frei inclinou a cabeça respeitosamente. É uma honra, minha senhora. Ouvi falar de sua dedicação meticulosa aos registros históricos. Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no olhar do religioso que sugeria que ele sabia mais do que aparentava. Em que posso ajudá-lo, Frei Augusto? Perguntou ela, forçando cordialidade. Estou particularmente interessado nos registros das regiões montanhosas do norte. Há rumores antigos sobre comunidades que viviam lá décadas atrás,
mas os documentos oficiais sugerem que sempre foram terras desertas. O chanceler interveio rapidamente. Como Dame Esperança pode confirmar, nossos registros são muito claros sobre isso. As montanhas do norte sempre foram inabitadas até recentemente, quando começamos a estabelecer postos militares na região. Claro. Concordou o Frei, mas seus olhos permaneceram fixos em Esperança. Mesmo assim, gostaria de examinar quaisquer documentos antigos que possam mencionar a região. Às vezes, referências casuais em cartas ou relatórios podem revelar detalhes fascinantes sobre geografia histórica. Esperança sentiu suas mãos começarem a tremer. O homem estava claramente procurando evidências da existência das tribos montanhesas. Seria possível que ele soubesse sobre o massacre? Ou era apenas uma investigação acadêmica inocente? Naturalmente, Frei Augusto, posso preparar uma seleção de documentos relevantes até amanhã. Sua voz soou mais firme do que se sentia. Após a saída dos dois homens, Esperança ficou sozinha com seus pensamentos turbulentos. A chegada do Frei não podia ser coincidência. Alguém suspeitava da verdade, ou havia outros como o Conde de Bragança que haviam guardado evidências? Ela passou o resto do dia, em uma agonia silenciosa, selecionando documentos que mencionassem vagamente as montanhas do norte, sem revelar nada comprometedor. Mas, à medida que trabalhava, uma ideia terrível começou a tomar forma em sua mente. E se o Frei fosse um teste? E se o chanceler suspeitasse que ela havia guardado os documentos do conde? Essa noite em casa, Esperança mal conseguiu tocar na ceia. Miguel, seu irmão mais novo, notou sua inquietação. Esperança, você está estranha há semanas. Aconteceu algo no trabalho? O rapaz de 16 anos tinha os mesmos olhos inteligentes que ela, uma característica da família Almeida. Apenas questões administrativas complexas? Mentiu ela, evitando seu olhar. Nada que você deva se preocupar. Às vezes acho que você carrega o peso do mundo inteiro sobre os ombros, disse Miguel com uma sabedoria surpreendente para sua idade. Lembre-se de que nem todos os problemas são seus para resolver. Suas palavras ecoaram na mente de Esperança durante toda a noite insone. Mas como explicar a um irmão inocente que alguns problemas, uma vez conhecidos, se tornam impossíveis de ignorar? Na manhã seguinte, ela chegou cedo aos arquivos para preparar os documentos solicitados pelo Frei. Mas, ao abrir sua escrivaninha para verificar se o esconderijo secreto permanecia intacto, encontrou uma surpresa que fez seu coração parar. Havia uma nova carta em sua gaveta. Uma que ela não havia colocado ali. Com mãos trêmulas, ela a abriu e leu. Cara Dame Esperança, alguns segredos são grandes demais para serem carregados sozinha. Há outros que compartilham seu fardo e sua consciência. Se desejar encontrar alternativas ao silêncio, deixe uma vela acesa na janela leste dos arquivos ao pôr do sol desta sexta-feira. A carta não estava assinada, mas no final havia um pequeno desenho, uma montanha com uma cruz no topo. O símbolo das antigas tribos das montanhas, que ela havia visto nos documentos escondidos. Esperança de Almeida percebeu que não estava sozinha em seu conhecimento terrível. Mas isso a consolava ou apenas multiplicava o perigo que enfrentava? Encontros na sombra. A vela tremulava na janela leste quando o sino da catedral soou 6 badaladas. Esperança havia passado o dia inteiro em agonia, questionando 1000 vezes sua decisão de acender a chama que serviria como sinal. Suas mãos suavam enquanto organizava documentos que não precisavam ser organizados, uma tentativa desesperada de aparentar normalidade. Cada som nos corredores a fazia sobressaltar, cada passo ecoando nas pedras úmidas poderia ser alguém vindo buscá-la. Dame Esperança, ainda aqui a esta hora? A voz do escrivão Tomás a fez pular da cadeira. O jovem de 20 anos carregava uma pilha de pergaminhos, seus olhos curiosos notando a tensão em seu rosto. Apenas terminando alguns catalogamentos pendentes, respondeu ela, forçando um sorriso.
Você deveria estar em casa com sua família. Minha esposa está visitando a mãe em Coimbra, explicou Tomás. A solidão da casa me traz pra cá. Ele hesitou por um momento. Posso perguntar? Você tem parecido preocupada ultimamente. Há algo em que eu possa ajudar? Por um instante louco, Esperança considerou contar tudo a ele. Tomás era gentil, honesto, alguém em quem ela confiava mais do que deveria. Mas a imagem do irmão Miguel surgiu em sua mente, lembrando-a de quantas vidas dependiam de sua discrição. Obrigada, Tomás. É apenas questões familiares complexas. A mentira saiu mais facilmente do que esperava, polida pelos meses de engano necessário. Depois que o escrivão partiu, o silêncio dos arquivos se tornou opressivo. Esperança caminhou até a janela leste, onde a vela continuava queimando, sua luz fraca dançando contra as pedras antigas. Seria loucura? Talvez a carta fosse uma armadilha, um teste de lealdade arquitetado pelo chanceler. Talvez ela estivesse prestes a destruir não apenas sua vida, mas a de toda sua família. O som de passos lentos nos corredores a fez congelar. Alguém se aproximava, caminhando com propósito através dos labirintos dos arquivos. Esperança apagou rapidamente a lamparina de sua mesa, deixando apenas a vela da janela como fonte de luz. Uma figura emergiu das sombras. Frei Augusto de Santarém, suas vestes escuras quase o tornando invisível na penumbra. Ele parou na entrada da sala, seus olhos encontrando os dela através da distância. Dá-me esperança, disse ele suavemente. Perdoe-me por vir a esta hora, mas algumas conversas requerem privacidade. Frei Augusto. Sua voz soou mais calma do que se sentia. O que o traz aqui tão tarde? Em vez de responder diretamente, ele caminhou até uma das estantes, seus dedos tocando levemente as lombadas dos livros. Você sabe, passei muitos anos estudando história. Não apenas a que está escrita nos livros, mas a que vive na memória das pessoas, nas canções que cantam quando acreditam que ninguém está escutando. História oral pode ser imprecisa, murmurou Esperança, testando as águas. Pode, concordou ele. Mas às vezes é a única verdade que sobrevive quando os livros são queimados. Seus olhos se voltaram para ela novamente. Ou quando são reescritos. O silêncio se estendeu entre eles como uma corda esticada. Esperança sabia que havia chegado a um ponto sem retorno, onde cada palavra poderia significar salvação ou condenação. Por que realmente está aqui, Frei Augusto? E perguntou ela finalmente. Ele sorriu tristemente. Porque há 20 anos eu era um jovem noviço no mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, nas montanhas do norte. E eu vi os soldados chegarem. O coração de Esperança parou. Ele havia estado lá. Ele havia testemunhado o massacre. Conseguiu escapar. Sussurrou ela. Mais afirmação do que pergunta. Por covardia ou providência divina, nunca soube dizer. Sua voz carregava o peso de 2 décadas de culpa. Eu me escondi enquanto meus irmãos e as pessoas que protegíamos foram massacrados. Passei anos tentando encontrar algum registro, alguma prova do que aconteceu, mas todos os documentos foram alterados ou destruídos. Até agora, disse ele, seus olhos brilhando com uma esperança perigosa. Até que comecei a ouvir rumores sobre uma arquivista que talvez tenha encontrado algo que não deveria ter encontrado. Esperança fechou os olhos, sentindo o peso de 20 anos de silêncio descendo sobre seus ombros. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Eu tenho os documentos, admitiu ela em voz baixa. Tenho tudo. O preço da verdade. Frei Augusto fechou os olhos como se fosse rezar, mas quando os abriu, havia lágrimas correndo por seu rosto.
20 anos, murmurou. 20 anos acreditando que era o único que lembrava. Esperança retirou a chave escondida e abriu a gaveta secreta, suas mãos tremendo enquanto revelava os documentos que haviam atormentado seus sonhos. O pergaminho do topo mostrava o selo real, autenticando ordens que nunca deveriam ter existido. Ordem real para a pacificação das montanhas do norte. Leu Frei Augusto com voz quebrada. Eliminar todos os elementos insurgentes e suas influências heréticas. Suas mãos tremeram ao segurar o documento. Insurgentes. Eles chamaram crianças de insurgentes. Havia relatórios de progresso, disse Esperança, retirando mais papéis. Números, como se fosse um inventário de animais abatidos. O Frei leu em silêncio por longos minutos, cada documento roubando mais cor de seu rosto. Quando terminou, colocou os papéis cuidadosamente sobre a mesa, como se fossem relíquias sagradas. Havia 240 almas naquela montanha, disse ele finalmente. Conhecia cada nome, cada rosto. O pequeno João, que tinha apenas 5 anos e adorava alimentar as cabras. Irmã Catarina, que cuidava dos órfãos com tanta ternura. O ferreiro Marcos, que fazia brinquedos de metal para as crianças. Frei Augusto. Todos mortos, todos apagados da história como se nunca tivessem existido. Sua voz se transformou de lamento em algo mais duro, mais determinado. Mas existiram e merecem ser lembrados. O que podemos fazer? Perguntou Esperança. Se revelarmos isso, será nossa palavra contra o reino inteiro. Nos chamarão de mentirosos, traidores. Há outros, disse o Frei. Não muitos, mas alguns. Soldados que se recusaram a participar e foram transferidos para postos distantes. Um comerciante que supria o mosteiro e notou quando as entregas pararam repentinamente. Uma lavadeira que perguntou por que as vestes dos soldados voltaram manchadas de sangue. Testemunhas? Pessoas com consciência. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade adormecida lá embaixo. Pessoas como você, que chegaram ao limite do que conseguem carregar em silêncio. Esperança juntou os documentos com cuidado reverente. E se falharmos? Se nos descobrirem antes que possamos fazer qualquer coisa? Então pelo menos tentamos. Frei Augusto se virou para encará-la. E talvez nossa morte signifique algo, diferente da morte deles, que foi esquecida. Tenho uma família, sussurrou ela. Um irmão, uma mãe. Se me acontecer algo... Eu sei. Sua voz se suavizou. Não peço que tome essa decisão agora, esta noite. Mas peço que considere que tipo de reino estamos deixando para seu irmão se continuarmos permitindo que atrocidades sejam apagadas da história. E é menor que Cardinal Zero. E 4 Cardinal é maior que... Eles passaram mais 1 hora discutindo possibilidades, cada plano parecendo mais perigoso que o anterior. Revelar os documentos diretamente seria suicídio. Copiá-los e distribuí-los secretamente levaria tempo que talvez não tivessem. Há uma terceira opção. Eu disse finalmente Frei Augusto. Conhece o monge iluminador Brother Francisco da abadia de São Bento? De nome apenas. Ele tem uma prensa. Pequena, escondida, que usa para imprimir textos religiosos não aprovados pela igreja oficial. O Frei hesitou. Textos que questionam certas interpretações da fé. Está sugerindo imprimir os documentos? Não os documentos originais, mas um relato. Uma narrativa que conte a história das pessoas das montanhas, baseada nos fatos que você descobriu e nas memórias que eu carrego. Esperança sentiu um arrepio de possibilidade misturado com terror. Se formos descobertos, seremos executados por traição. Sua honestidade era brutal e estranhamente reconfortante. Mas se não fizermos nada, seremos executados por nossa própria consciência, um dia de cada vez, pelo resto de nossas vidas.
Quando se separaram naquela noite, haviam traçado o esboço de um plano que parecia simultaneamente impossível e inevitável. Esperança retornaria para casa carregando não apenas o peso dos documentos, mas a responsabilidade de decidir se 240 almas esquecidas mereciam o risco de tudo que ela amava. Em casa, encontrou Miguel ainda acordado, estudando à luz de uma vela. Esperança? Você está bem? Parece ter visto um fantasma. Talvez tenha visto, murmurou ela, beijando a testa do irmão. Talvez tenha visto 240 fantasmas. O último ato de coragem. 3 dias se passaram em preparação silenciosa. Esperança copiou cuidadosamente os documentos mais cruciais, suas mãos trabalhando durante as madrugadas enquanto a família dormia. Cada palavra transcrita parecia queimar em sua consciência. Brother Francisco se revelou um homem pequeno e nervoso, com dedos manchados de tinta e olhos que brilhavam com fervor perigoso. Sua prensa ocupava um porão escondido sob a abadia, acessível apenas através de uma passagem secreta atrás do altar. Imprimir isso nos custará a vida, disse ele após ler o manuscrito que Esperança e Frei Augusto haviam preparado. Mas não imprimir nos custará nossa alma. O trabalho levaria 2 semanas. 2 semanas durante as quais Esperança precisaria manter uma fachada de normalidade enquanto seu mundo interior se desintegrava. No palácio, ela continuou suas tarefas rotineiras, alterando documentos menores, catalogando histórias manipuladas. Foi na segunda-feira da segunda semana que tudo começou a desmoronar. Dame Esperança. O chanceler Jorge de Mendoza apareceu em sua sala, acompanhado de 2 guardas. Sua expressão era de pedra, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele sabia exatamente o que havia descoberto. Chanceler. Ela se levantou, forçando serenidade. Em que posso servi-lo? Há rumores preocupantes circulando pela cidade. Sua voz era controlada, quase casual. Rumores sobre eventos históricos que sabemos nunca aconteceram. Que tipo de rumores? Ela manteve a voz firme, embora seu coração batesse como um tambor de guerra. Rumores sobre comunidades nas montanhas do norte, sobre conflitos que teriam ocorrido há 2 décadas. Seus olhos se estreitaram. Conflitos sobre os quais nossos arquivos são muito claros, nunca aconteceram. Nossos registros são realmente muito claros sobre isso, concordou ela. Sim. Ele caminhou até sua escrivaninha, seus dedos tocando levemente a superfície. Então imagino sua surpresa ao saber que alguém está preparando um documento que conta uma história bem diferente. O sangue de Esperança gelou. Haviam sido descobertos. Mas como? Não entendo a que se refere, chanceler. Brother Francisco é um impressor talentoso. Ei, disse Jorge casualmente. Pena que ele nunca aprendeu a escolher melhor seus projetos. Seus olhos encontraram os dela. Ou seus colaboradores. Onde está ele? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Seguro. O sorriso do chanceler não chegava aos olhos, assim como Frei Augusto. Ambos estão em celas confortáveis, aguardando julgamento por traição. Esperança sentiu o chão desabar sob seus pés. Tudo havia sido em vão. Pior, ela havia levado outros 2 homens inocentes à ruína. E eu? Perguntou ela em voz baixa. Quem é menor que Cardinal Zero? 25 Cardinal é maior que você, minha cara Dame Esperança. Tem uma escolha. Jorge se aproximou, sua voz se tornando quase paternal. Pode continuar sendo arquivista leal que sempre foi, queimar esse manuscrito blasfemo e testemunhar no julgamento que seus colaboradores a manipularam. Ou pode se juntar a eles na prisão. E se eu escolher a primeira opção?
Seus amigos serão executados discretamente. Você continuará seu trabalho valioso. Sua família permanecerá segura e provida. Ele fez uma pausa. E esta confusão será esquecida, como deveria ser. Esperança olhou para suas mãos, pensando em Miguel estudando à luz de velas, em sua mãe orgulhosa do trabalho da filha, em todos aqueles que dependiam de sua posição. Depois pensou em 240 almas esquecidas, em Frei Augusto carregando culpa por 20 anos, em Brother Francisco arriscando tudo por uma verdade que poucos leriam. Preciso de tempo para decidir. Claro. Jorge acenou para os guardas. Até amanhã ao meio-dia. Uma decisão muito importante não deve ser apressada. Naquela noite, Esperança de Almeida sentou-se à mesa familiar pela última vez como a pessoa que havia sido por toda a sua vida. Observou Miguel discutir suas lições com entusiasmo. Ouviu sua mãe planejar melhorias para casa com o dinheiro que ela nunca mais ganharia. Quando eles dormiram, ela escreveu 2 cartas. Uma para sua família, explicando sua decisão e pedindo perdão. Outra para o chanceler, dizendo onde encontrar as cópias restantes dos documentos. Mas essa segunda carta nunca seria enviada. Ao amanhecer, Dama Esperança de Almeida caminhou até o palácio carregando apenas uma coisa. A verdade sobre 240 pessoas que mereciam ser lembradas. Escolheu a prisão, então? Disse o chanceler quando ela se apresentou em seu escritório. Escolhi a história. Respondeu ela simplesmente. A verdadeira história. E sua família aprenderá a viver com honra em vez de mentiras. Sua voz não tremeu, mesmo que seja uma honra pobre. 3 semanas depois, enquanto aguardava julgamento em uma cela úmida, Esperança descobriu que nem todas as sementes da verdade podem ser colhidas pelos poderosos. Um guarda jovem e idealista havia encontrado cópias dos documentos escondidas na abadia. Outros guardas começaram a fazer perguntas. Alguns soldados mais velhos se lembraram de missões estranhas nas montanhas. Lavadeiras sussurraram sobre roupas manchadas de sangue. A verdade, descobriu Esperança, era como água. Podia ser represada por um tempo, mas sempre encontrava uma forma de fluir. No dia de seu julgamento, quando perguntaram se tinha algo a dizer em sua defesa, ela se levantou e falou claramente. 240 pessoas viveram, amaram, riram e foram assassinadas nas montanhas do norte há 20 anos. Seus nomes eram... E então, diante da corte real, Dama Esperança de Almeida fez algo que nenhum chanceler, nenhum rei, nenhum poder terreno poderia impedir. Ela lembrou. Recitou cada nome que Frei Augusto havia lhe contado, cada detalhe que os documentos revelavam, cada verdade que haviam tentado apagar. Sua voz ecoou pelas pedras antigas do tribunal, gravando na memória de todos os presentes uma história que não poderia mais ser silenciada. Quando terminaram de ler sua sentença de morte por traição, Esperança sorriu. Porque sabia que havia algo mais poderoso que reis e chanceleres, algo que nem a morte poderia destruir. A memória de que a verdade havia sido dita. E que algumas pessoas ainda tinham coragem suficiente para dizer, lá. A verdade tem um poder estranho. Mesmo quando tentam enterrá-la, ela encontra uma forma de brotar, de se espalhar, de transformar o mundo ao seu redor. Dama Esperança descobriu isso ao escolher a coragem sobre a segurança. Mas ela não foi a primeira a fazer essa escolha impossível. Às vezes, quando a noite cai e você procura uma história que fale ao seu coração, você encontra ecos do mesmo dilema em lugares inesperados. Em uma vila não muito distante deste reino, outra mulher enfrentou uma escolha similar. Catarina também conheceu o peso de desafiar os poderosos. Também sentiu o gosto amargo do exílio, mas sua história tomou um rumo diferente. Um rumo onde os rejeitados se tornaram salvadores,
onde a vingança deu lugar à redenção. 2 mulheres, 2 escolhas. 2 formas de descobrir que a verdadeira nobreza não vem de títulos ou posições. Vem da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo.